Olá, pessoal, nós estamos aqui na 8ª edição do FLIB, Festival Literário da cidade de Birigui, com o tema Arte, Literatura e Conexões, que acontece do dia 17 a 27 de novembro, de forma presencial e online. Todas as atividades são gratuitas e todas as informações estão nas redes sociais do FLIB Birigui. Tudo que for online acontece no YouTube, FLIB Birigui, e hoje nós estamos aqui na mesa 4, Asas e o Abismo, com senhoras e senhores Vinícius Calderoni, Verônica Bonfim. Sejam bem-vindos, meus queridos. Obrigado, Zé. Que honra. Eu que agradeço. Queria que vocês falassem... Obrigada, Zé. Eu que agradeço. Queria ver que você se apresentasse, depois o Vini. Falasse um pouquinho de vocês. Bom, olá, gente. Alô, galera de Birigui. Todo mundo está assistindo a gente aqui. Bom dia. Obrigada pelo convite. Obrigada pela oportunidade, né? Eu sempre fico muito honrada e muito grata, Zé. Todas as vezes que me oportuniza espaço e voz para poder estar aqui, né? Trocando, aprendendo e falando um pouquinho do meu trabalho. Para quem não está vendo a gente, para quem não consegue nos ver, eu sou uma mulher negra, alta, de cabelo black power, com bico vermelho na boca e uma gravatinha preta. Eu sou uma ativista negra em movimento, sou baiana, mas moro no Rio de Janeiro. E sou uma artista brincante, eu canto, toco, atuo, escrevo e sou doutora na área socioambiental também. A vida inteira eu conciliei as duas carreiras, assim, né, como a minha militância na área ambiental, sou ambientalista e sou professora nessa área, e a carreira artística, que hoje tem uma proporção maior, hoje eu vivo da minha arte. Bom, um sonho de muitos anos, tem 3 anos que eu consigo pagar minhas contas com arte, eu nem acredito. É uma vitória e tanta, por isso que eu estou comentando isso aqui, para quem não me conhece. Então, estou aqui. Tem um livro infantil chamado A Menina Aquiles, Seu Tambor Falante, tem um disco chamado Olhos da África, tem um EP, Trilhas de um Menestrel, em homenagem a Oswaldo Montenegro, com quem eu trabalhei muitos anos, e estou aí, na luta. Obrigada, prazer imenso estar aqui com o meu querido Vinícius Calderoni, que eu sou apaixonada e fã. Não me passa a palavra assim, que eu vou entrar emocionado, assim. Para de me seduzir, seu louco. Essa nossa, foi a nossa marca do musical, né? Vocês falaram assim, para. Já namorou, né? Nossa, essa ficou. E essa durou um tempo. Depois que terminou, eu continuei usando aqui na vida, em São Paulo. Eu também. Bom, prazer estar aqui, Zé, Veca, uma alegria enorme estar com vocês. E, bom, eu sou Vinícius Calderoni. Eu sou dramaturgo, né, ensinador, mas também sou músico, compositor, né, também vario um pouco entre várias áreas da arte. Não tenho uma segunda carreira. Sou profundamente entusiasta da causa ambientalista, mas tô só em várias vertentes da arte, não, né? Enfim, então faço algumas coisas como dramaturgo, encenador, mas também como roteirista, também como compositor e cantor, e eventualmente, assim, como é que fala isso? De quando em quando, assim, esporadicamente como ator também faço algumas coisas. E é isso, estou muito contente de estar aqui, agradeço, mando uma saudação muito grande para todo mundo da FLIB, uma alegria, uma honra estar aqui também. Eu que agradeço vocês, porque a honra é toda minha, né? Queria conversar um pouco com a V. V, eu acho que há uns 2 ou 3 anos eu assisti uma entrevista sua no Porchat, você e as atrizes do musical Elsa, e você reforçou uma coisa importante, a gente conversou recentemente sobre isso. Queria que você falasse. Você explicou e reforçou sobre a pirâmide social, que a mulher negra, ela segura essa pirâmide, ela está embaixo, e que para uma mulher negra, uma mulher preta, ela se movimentar, todo o resto tem que se movimentar também para algum lado, talvez para baixo. Eu queria que você me falasse algumas questões, onde a literatura contribui para esse movimento da mulher preta, e mais do que isso, para a mulher preta trans, e para a mulher preta que tem outras questões
de orientação sexual. E onde isso também pode influenciar na nossa política o ano que vem? Uou! A gente tem quantas horas mesmo para essa live? É uma mesa de, na verdade, 3 horas sobre esse. É uma submesa que vai ter que se abrir. Né, Vini? Me ajuda, Vini. Bom, mas vamos lá. Se o Vini quiser depois complementar e me ajudar, eu agradeço também. É uma pergunta bem difícil, né, Zé? Mas eu vou tentar ser bem breve, porque a gente tem pouco tempo aqui. Bom, eu lembro bem quando o Porchat falou, e eu lembro, Zé, e é importante falar isso porque a gente está aqui com o Vini, que é um cara que é super generoso, foi muito generoso e muito parceiro nessa construção desse trabalho do musical Elsa, que a gente vai falar logo mais, eu acredito, que foi o nosso dramaturgo, o nosso roteirista, o nosso autor, né, dessa obra. No momento em que ele estava ali se colocando como um homem branco, o Porchat falou isso lá no dia, ele falou assim, ele colocou isso na entrevista, ele falou, eu tô na cabeça, no topo. Eu sou um homem branco, heterossexual, bem-sucedido, rico. Então eu não faço ideia das violências às quais toda essa dita minoria passa. Eu não sei nem se esse pedaço que ele falou foi ao ar, mas ele falou um papo entre a gente ali sentadas no sofá com a Elsa, e foi tão bonito ele se colocar, ele falou, eu tô o tempo todo pensando sobre isso, né? Como que eu, como um homem privilegiado, porque eu tô dentro dessa cadeia, nesse topo, como é que eu posso contribuir e tentar repensar, né, toda essa estrutura. E aí, por isso que eu toquei nesse assunto lá no Dias, porque eu até lembrei muito da frase da professora Angela Davis, que ela fala exatamente isso, né, que quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. E o que a professora Angela Davis quis dizer com isso é justamente por isso, porque a mulher negra, ela está na base dessa pirâmide social, né, como a gente já conhece. Então vem a mulher negra, o homem negro. A gente costuma dizer dentro, né, da discussão de negritude que a mulher e o homem, né, estão nessa base, né, porque nós somos a família. Essa família negra está sustentando o país. Depois vem a mulher branca e por cima, ali no topo da cadeia, né, o homem branco. Então a gente tem uma estrutura, Zé, que ela é basicamente patriarcal. Nós temos um modelo de sociedade patriarcal e esse patriarcado ele é dominado por essa classe, né, branca, por essa elite branca, que é dominada por homens brancos, cisgênero, heteronormativo. É uma sociedade heteronormativa. Então, aonde que entra a mulher trans aí, aonde que entra a mulher negra, é nessa base. Primeiro que essa mulher negra, Zé, ela é, na verdade, a chefe de família. É ela quem cuida da família, dessa família preta que a gente está falando, onde inclui o homem e seus filhos, e que são quem mais morrem hoje em dia, é quem mais morre no Brasil, né? É o homem negro na faixa de 20 a 24 anos, numa idade reprodutiva, uma idade de trabalho, de força de trabalho, é quem mais morre. E esse menino tem uma mãe, ele tem uma irmã, ele tem uma família que está ali cuidando, né? E quando esses meninos ou esses homens não voltam para casa, quem cuida dessa casa e sustenta essas bocas são essas mulheres sozinhas. A gente está falando, Zé, de 57% da população brasileira, declaradamente afrodescendente. Então, é muito sério. Então, são essas mulheres que estão fragilizadas e que estão sendo assassinadas dia a dia quando seus maridos, filhos, primos, irmãos não voltam para casa, para o seio da família. E aí, dentro dessa família, a gente tem ainda outras conformações de família. Nós não estamos falando só de mulheres que se relacionam com homens. A gente está falando de mulheres que têm outras mulheres. A gente está falando de mulheres trans, que são também, é um grupo, Zé, que dentro da comunidade LGBTQIAP+, é quem mais morre, né? Então, a mulher trans negra, ela é o alvo. Nós temos, o Brasil, ele é um dos países que mais consome pornografia, e é um dos países que mais consomem turismo sexual, é um dos países que mais consomem sexo com mulheres trans. E é quem mais mata mulher trans. Essa bomba eu deixo para vocês, eu paro por aqui. É muito sério. É muito sério, né? Na verdade, é muito, muito grave, assim. Desculpa, aí para complementar, desculpa, eu não respondi o final, que é a literatura preta, ela é fundamental para a gente poder oportunizar voz a essas mulheres, porque a partir do momento em que a gente consegue colocar nesse corpo essa voz, essa vivência ou essas escrevivências, citando nossa querida Conceição Evaristo, aí sim essa narrativa toma força, essa narrativa toma protagonismo, Zé, e a gente pode ter representatividade nesses espaços, porque são mulheres negras falando por si mesmas, a partir das suas experiências, né? E não tem nada mais potente do que isso hoje, né? A gente contar
protagonizar, escrever, narrar e dar vida às nossas histórias, não como objetos de estudo, mas como sujeitos, sujeitas, sujeites. É sobre isso. Eu acho assim, é muito importante. A gente tem que realmente abrir a escuta. Eu estou aqui com você, que representa muito bem, carrega nas costas a voz de milhares de mulheres. Então eu não posso estar aqui nessa oportunidade com você sem falar sobre essas questões. Acho que isso é imprescindível para o caminhar da humanidade. Eu conheci você através do musical Elsa, uma grande alegria. Quando eu saí do musical Elsa aqui em Birigui, acho que eu fiquei por umas 3 horas tentando entender o que eu tinha visto. Porque não é só potente, não é só sobre a Elsa, é sobre vocês. E além de tudo, ainda tinha um lugar de beleza que mulheres lindas, que mulheres que nos seduzem no palco, além de contar todas essas histórias. Antes disso, quando eu cursei teatro, uma mulher preta da minha turma, a gente estava ali ainda bem no comecinho e de repente ela fez um texto nesse lugar de fala. Foi ali que me virou a chave. Inclusive, ela também é muito fã de Elsa, fã de vocês, ela chama Luciana. Queria que depois você mandasse um beijo. E você conhecer a Lu. Sim, beijo, Lu. E a Lu virou a minha chave. Então, quando eu fui ver Elsa, essa chave já tinha de alguma forma virado, que eu precisava entender tudo isso e eu precisava colocar nas minhas questões. Eu precisava entender essa branquitude e usar de que forma que eu posso contribuir com a sociedade para a gente estar junto, né? E aí, a gente tem feito, quando a gente vai pensar num espetáculo aqui na criação, no Instituto do Gianecchini, a gente pensa, a gente vai falar de racismo, a gente se preocupa com isso, mas nós precisamos de artistas pretos para contar suas dores e para ir para o palco. Então a gente, quando alguém se inscreve e a gente identifica, a gente fica aliviado, porque a gente quer dar voz, né? Então acho que a gente tem caminhado junto, e é pelo exemplo, que assim. Lindo. Quando você posta alguma coisa, me lembro no começo do ano que você postou um pouco sobre realities e o açoite, né, que estava acontecendo. E aí eu fui muito ler o que você estava postando, as autoras que você estava postando, as mulheres que você estava postando, para eu entender melhor a posição dessas pessoas, para eu entender o que estava acontecendo. Então, é um exemplo, e a escola. A gente está fazendo escola com vocês. E aí eu pergunto para o Vini, eu acho que é nosso dever, é uma honra fazer isso, essa reparação. Acho que não é mais do que a nossa obrigação como ser humano, né? Como artista, né? Ainda, mas como ser humano é obrigação a gente reparar isso de alguma forma. E aí eu pergunto para o Vini, do mesmo jeito que essa Luciana virou a minha chave, Vini, no musical você foi construindo com elas, e o que essas particularidades foi mudando, foi virando essa chave para você no musical, na escrita e pós-escrita. Perfeito. Zé, é muito bonito o seu relato, e acho que tem muitos pontos de convergência com a minha própria vivência ali dentro do musical. Acho que quando eu aceitei o convite, em mim não estava ainda tão consolidada a importância de e nem esse termo de eu poder lançar mão de uma artilharia antirracista, sabe? Assim, de alguma maneira, né? Assim, eu não tava. Isso ainda não era um conceito, acho que nem tão consagrado assim no imaginário coletivo e nem tão já consolidado para mim, né? E na verdade é isso, eu aceitei, foi um caminho acidentado, porque inicialmente quem escreveria e dirigiria o musical seria o Rafael Gomes, que é meu parceiro. Eu fui chamado para escrever junto com ele, aceitei muito feliz da vida, e o Rafael não pôde, e acabei que eu fui chamado para... eu fiquei com o lugar, né, da escrita, e a Duda foi chamada, felizmente, para dirigir. E hoje em dia eu acho que é isso, assim, eu acho que isso já é uma demonstração dos tempos.
naquele momento, hoje eu acho impensável que não tivesse pelo menos uma mulher no cargo, né? Ou como autora ou como diretora, seria impensável, na verdade, né? Enfim, então são esses ajustes que a gente vai percebendo. E foi isso, minha trajetória foi, eu aceitei, assim, no final de 2017, quando a gente começou em a peça já estava meio com estreia marcada em 2018, e a gente estava ainda no processo, começando o processo das audições. Quando eu fui para as audições em fevereiro de 2018, já tendo lido várias coisas, já tendo pensado e me enfronhado, quando eu cheguei lá, eu falei, cara, me bateu uma noite bem clara, eu falei, não dá para fazer. E eu fui mais ou menos, em alguma medida, pedir uma demissão elegante, assim, pra Andréia, assim, entende, assim? Vini, você não existe. Ou pedir uma demissão, ou falar, deixa eu escrever com alguém, né, assim, eu acho que essa história precisa ser contada pra uma mulher preta, eu não sei como é que eu vou chegar nesse lugar. E aí o que a Andréia trouxe foram algumas questões que, assim, ela disse, primeiro de tudo, a gente tem uma questão urgente aqui de prazo, de tempo, de tudo mais, e há algumas questões colocadas aqui de confiança, de pessoas com quem eu já tenho um processo, quer dizer, você e a Duda são pessoas com quem eu já tenho um vínculo e eu sei com quem eu posso contar em um certo diálogo, tendo em vista que não era um tempo tão dilatado onde você poderia experimentar um processo com uma pessoa nova, etc. e tal. Mas, mais do que isso, ela disse, aqui já há uma preocupação expressa com a representatividade, porque a gente já decidiu de saída que esse musical será feito por 7 atrizes pretas. E isso já foi, acho que a primeira decisão que a gente tomou coletivamente, eu, André e a Duda, foi assim, não vai ser um musical realista, no sentido de que, esse personagem é o pai... fulano para fazer Garrincha, fulano para fazer o pai de Elsa, fulano para fazer não sei o quê. Então, essas 7 atrizes pretas têm a teatralidade máxima e absoluta para poder se deslocar e passar por todos esses lugares, e passar por todas essas outras vozes. Mas é só através delas, né? O que acho que é a primeira e grande acertada decisão, e que foi uma decisão compartilhada, não foi uma decisão minha. Enfim, então ela falou, olha, já é um musical, né, com 7 atrizes pretas, com 6 mulheres na banda, há o cerne da representatividade antirracista e feminista já está aqui colocado, né? E eu acho que nesse caso, eu entendo o seu incômodo, mas veja se você não pode achar alguma estratégia para que isso seja, né, possível, porque não é que ela também falou, ela respeitou, não é que ela falou, não, de jeito nenhum, não aceito a demissão, ela falou, olha, pensa bem, pensa isso e tal. E eu voltei para casa pensando nisso. E eu acho que o que ficou para mim foi assim, sim, há caminhos, no sentido de que eu posso fazer o meu trabalho de dramaturgo um trabalho de, acima de tudo, um trabalho de escuta, mais do que um trabalho de escrita, de começar, de colocar palavras ali, mas percebendo a força mítica dessa personagem Elsa, né, e o que ela representa através dos tempos e a sua existência viva, presente hoje e enorme no imaginário. Eu falei, quantas outras vozes de mulheres pretas, de intelectuais ou de pensadoras ou de outras mulheres anônimas podem falar por ela? Uma multidão de vozes. Então, na verdade, eu acho que até é engraçado, porque foi logo com essa percepção que surgiu a primeira cena da peça, que na verdade não é nem uma primeira, é um prólogo, né? Que é um prólogo sem personagem, onde cada uma, que a enunciação é uma cosmogonia, como dizer assim, é uma gênese, né? São os vários começos possíveis, né, da história de Elsa, mas a história de Elsa também alude ao começo a vários gestos de outras mulheres pretas importantes, quando a Rosa Parks fala não para um homem que quer pegar o lugar dela no ônibus nos Estados Unidos, quando Dandara dos Palmares recusa a condição a recaptura e se mata, mas num gesto de afirmação da sua liberdade. E aí, né, tinha aquela coisa de quantos não são necessários para afirmar uma existência, né? Tudo aquilo surgiu um pouco desse lugar. E, enfim, então tudo isso para dizer que... Então essa foi a primeira decisão, de dizer, esse texto vai se munir
dessas vozes, dessas intelectuais, dessas pensadoras pretas, como Angela Davis, como Maya Angelou, como Conceição Evaristo, como Carolina de Jesus, como Bell Hooks, como quem mais? Como Djamila, como outras tantas e muitas, que eu não tinha, de fato, uma família... Conhecia uma outra coisa, mas não tinha uma leitura sistemática de nenhuma delas. Então a primeira coisa que eu fiz, assim, logo depois foi... Vou comprar todos esses livros. De alguma maneira também num lugar de ouvir e fichar com muito mais cuidado falas da Elza. Então eu fui também para um trabalho vasto de ver as entrevistas da Elza ao longo da carreira. Assim, tem um material, né, felizmente extenso, de muita coisa no YouTube, em outros lugares também. E mais do que tudo e acima de tudo, eu acho que a principal decisão foi: necessariamente essas 7 atrizes são colaboradoras do texto e assinam como colaboradoras do texto. Porque havia uma questão de dizer, há lugares que a minha experiência de homem, branco, hétero, cis, né, de rico, sei lá, né, o que, né, não alcança, né, e retratando uma mulher preta, periférica, não tem como, isso tem limites de alcance e tudo mais. Então, por mais que eu esteja no lugar de escuta e de me colocar o tempo inteiro como aliado, de abrir essas fendas e dar esse espaço para que essas vozes, para também, como disse a Veca, oportunizar essas vozes, de alguma maneira, ser alguém que ajuda nesse caminho, tem lugares que a minha experiência não alcança, a minha sensibilidade não alcança. Então, alguns assuntos de cara, no primeiro ensaio que a gente falou, eu disse, olha, nada do que eu escrevi, nada do que eu escrever estará talhado em pedra. Absolutamente todas as palavras que estão colocadas aqui estarão sujeitas a veto, a reelaboração de vocês, ao questionamento de vocês, e a gente vai, juntos, reelaborar a partir disso. Alguns outros assuntos não dá para eu fazer, eu nem quero escrever nenhuma proposta. Por exemplo, quando uma decisão que foi anterior até a escrita, a Elza viveu vários episódios de racismo, como não poderia ser diferente, mas eu falei, na hora que a gente chegar nesse assunto racismo na vida da Elza, eu queria abrir para que vocês contassem experiências de vocês. Portanto, nessa cena, eu já não vou escrever nada. Eu gostaria que vocês me trouxessem uma proposta. E o que eu vou dar o lugar mais ou menos do texto onde isso vai aparecer, ou seja, o que veio antes, o que provavelmente virá depois, e eu quero que vocês me tragam uma proposta, e aí, se for preciso, eu ajudo a alinhavar isso dentro do texto, claro, né, como autor. Então, necessariamente, isso era uma coisa... E tudo isso me pareceu uma condição de saída para esse trabalho ser possível e para eu estar à altura desse trabalho, e para isso ser, enfim... uma coisa factível mesmo. E eu acho que isso tudo foram as prerrogativas. Não quero me estender muito na resposta, além do que eu já me estendi, mas me parece que depois, em termos de transformação, esse processo foi uma das vivências mais ricas da minha vida inteira. Assim, estar em sala de ensaio tão intensamente, e é louco, porque foi... em teoria, num processo em que eu estava apenas escrevendo, mas não dirigindo, né, que em geral as coisas que eu escrevo eu também dirijo, mas em teoria eu poderia estar mais numa posição de gabinete, por assim dizer, ou seja, escrevendo mais apartado, mas nesse caso, esse contato, essa fricção, esse dia a dia, e a gente colocando cada uma das questões, vendo cada uma das frases pessoalmente e vendo as fricções, aonde possivelmente eu tinha suavizado as experiências, ou onde a coisa estava encarnada, onde a coisa estava forte, onde a coisa estava à altura da experiência e de Elza e tudo mais, estar no dia a dia foi fundamental e é absolutamente transformador. Então eu acho que, eu não tenho a menor dúvida de que foi um divisor de águas na minha vida, e que desde então isso para mim ser um homem branco antirracista, na verdade, assim, quer dizer, me colocar nesse lugar, se tornou a partir daí, sim, um lugar consciente, não um lugar, né, assim, virou uma prática, virou um exercício. Eu acho que isso, e é isso, é só na prática, é só nesse lugar que as coisas podem evoluir. E uma última coisa, é engraçado, porque eu contei, na ocasião da estreia do Elza, eu fiz uma entrevista lá para o Metrópolis com a Didi,
que é apresentadora do Metrópolis, que é uma apresentadora extraordinária também, né, uma mulher preta, escritora incrível, e a Didi falou assim, cara, Metrópolis da TV Cultura, né, enfim, que eu não sei, a TV Cultura tem outros nomes de canal, não sei se em Birigui tem o mesmo nome, mas acho que no estado de São Paulo é TV Cultura. Mas enfim, e ela falou, ela comentou comigo, ela me perguntou como é que foi o processo, e eu falei, Didi, foi muito difícil, né, assim, todo o processo, no sentido de que eu vivi um grande desconforto de saber se eu tinha esse direito de contar essa história, e contei tudo que eu contei para vocês. E ela falou, fico feliz com o seu desconforto. Eu acho que você não poderia, de fato, ter feito isso sem esse desconforto. Então o seu desconforto, nesse caso, me alivia. E eu acho que é disso que se trata. As pessoas... na nossa sociedade, a questão racial e a reparação histórica que precisa ser feita, a gente precisa naturalizar o desconforto. Estou falando do meu lugar de homem branco. O desconforto faz parte, porque há uma coisa profundamente injusta, que está enraizada absolutamente. Então, se a gente não sair dessas posições, o desconforto decorrente de rever certos privilégios, de rever certas posições e de se colocar num outro lugar, sem isso não tem como fazer, entendeu? Não tem como. E é isso. Então acho que isso também foi me marcou quando ela falou, e eu fiquei, enfim, a gente se abraçou ali, eu fiquei muito emocionado, assim, de ouvir a fala dela também. Assim como eu fiquei emocionado. Bom, Elza foi a peça que eu mais chorava toda a sessão, falava, meu Deus. Você e todos, né? Você fala, cara, o que eu vou fazer depois agora? Muito difícil. Mas, Vini, é tão interessante, Zé, eu sei que eu não vou me estender não, mas assim, é importante falar que, na verdade, foi um projeto que transformou todo mundo, inclusive nós 7 também, né, Vini? E a sua escrita, que bom que você não pulou da Toyota, como diz na Bahia. Pular da Toyota, minha gente, pular da Toyota, minha gente, pra quem não sabe, na Bahia, é quando a pessoa quer pular fora. Fulano pulou da Toyota, ó, aí. Vini, porque assim, eu entendo e a gente discute sobre esse lugar, né, o tal do lugar de fala, né? E eu concordo com a Didi, que bom que você sentiu esse desconforto, porque demonstra a sua empatia em trazer para perto, em trazer e oportunizar esses corpos de também serem narradoras desse processo. Faz com que você seja generoso, e você foi muito generoso nessa escrita, nessa abertura, no seu olhar, porque é muito bom, Zé, também quando a gente tem um autor que também é encenador, né? Então, e também é ator. Olha que luxo, a gente teve um cara que escreveu esse texto, que mergulhou profundamente na história dessa mulher, com todo respeito, porque, Vini, eu acho, Vini, você é um dos maiores dramaturgos dessa geração mesmo, assim, sabe? E excelente ator, tenho vontade de te ver atuando mais também, inclusive. Você falou que faz esporadicamente, mas é incrível sua entrega em tudo que você faz. E eu não tô falando isso para puxar sardinha nem nada, porque você tá aqui não, eu sempre achei isso mesmo. Eu acho que todas as vezes foram 2 anos ininterruptos em cartaz, o Elza. 2 anos que a gente circulou de 2018 a 2020 até a pandemia, sem parar. Paramos assim, sei lá, um mês, mas foram ininterruptos no sentido de a gente ter felizmente, vários prêmios e várias oportunidades de estarmos em teatro. Não teve uma vez que eu não chorei naquele palco, como atriz, encenando aquela história. Então essa história me atravessou profundamente todos esses anos, ela me transformou profundamente em todos esses anos, eu não sou mais a mesma desde então, desde aquele dia em que vocês me disseram sim naquela sala de audição. Quando eu entrei ali, cheio de instrumento, berimbau, não sei o quê, e cheguei lá, gritei Marielle presente, eu nem sei o que eu fiz. Causou no nosso coração, causou não, você saiu e já falou, bom, tá bom. Eu tava transtornada. Problema menos, tem uma escolhida, vambora. Olha, Vini, eu agradeço demais vocês terem me escolhido, porque assim, eu estava completamente transtornada, Zé. A Marielle tinha acabado de ser executada, tinha uma semana, e começaram as audições. E é importante falar isso, vocês tiveram muito cuidado com a gente, eu digo vocês, a Sarau e toda a equipe, né? Por saber que a gente estava muito fragilizado naquele momento, né? Fragilizadas naquele momento, teve muito cuidado, foi uma das audições mais lindas que eu já participei. E assim, é muito incrível, Vini, porque o seu texto, ele atravessa a gente num lugar
onde eu também, apesar de ter me esgarçado por dentro, porque para contar essa história não tem como você não mexer nas feridas, nas gavetas que você não quer abrir, sabe, Zé? Não é que você não quer, às vezes você não está pronto para abrir. Eu estou falando como atriz agora. Então foi um processo muito doloroso para todas nós, durante esse tempo todo de montagem, mas muito necessário, porque também é um momento, para mim, falando particularmente, é um momento onde eu curo também minhas dores e minhas feridas. Então eu agradeço essa oportunidade de poder encenar esse seu texto, de poder trazer para o meu corpo esse seu texto e também curar as minhas próprias dores, que muitas vezes se aliam às dores da Elza, mas é obviamente que são histórias muito perto de mim, das minhas mães, das minhas avós, enfim, e tá tudo ali. E o seu incômodo, Vini, é tão nítido que muita gente que foi assistir, meus amigos brancos que foram assistir, saíram da peça, durante uma semana ficaram chorando, falando que estavam se sentindo incomodados também. Uhum. Então a peça causou esse desconforto em uma galera que não tinha até então pensado em quais os lugares que a gente habita, Zé, salas de teatro, sala de cinema, a própria faculdade, a própria escola. Quantos negros você tem de amigo, de colega? No seu círculo de amizade, você já namorou alguma mulher negra? Você tem amigos negros no seu seio familiar? Então, as pessoas começaram a parar para pensar sobre isso. Que é isso, né? É por aí que a gente começa a ter empatia. Entendeu? Então, enfim, só um adendo, porque parabenizar mesmo, Vini. Eu acho que foi um projeto de muitas mãos, onde tudo se somou para ser o sucesso que é, e não foi à toa, porque todo mundo mergulhou profundamente. E eu acho que a partir dali, ninguém é mais o mesmo, nem a Duda, nem você, nem a Andréia, nem nós 7, eu acho que nem o público. Sim. É incrível. Bom, eu ia fazer só esse adendo que a primeira coisa que... Assim, acho que a primeira vez que eu chorei foi logo na pré-estreia, na estreia, pegando carona nisso que a Veca falou, ela falou, nossa, tanta coisa tão linda. A Veca fala muito bem, é muito maravilhoso de ouvir, né? É isso. Foi a primeira vez que eu tive a dimensão, porque havia uma plateia majoritariamente preta, ou mais da metade preta. Eu falei, e eu chorei de pensar, eu nunca na vida vi isso acontecer. Eu nunca vi isso acontecer. Isso eu vi antes de começar a peça. E aí eu falei, já aconteceu um milagre aqui, entendeu? Nem abriu a cortina e um milagre aqui já aconteceu. Isso me deixou muito emocionado, assim. E ao mesmo tempo triste de perceber que é isso, as plateias são... É um lugar elitista, é um lugar branco, é um lugar, né, assim... Então é muito forte, esse processo realmente é muito revolucionário, e eu acho até que a peça foi ganhando um caráter até mais revolucionário com a própria entrada do Bolsonaro, né? Isso é uma coisa muito louca, assim. Sim. A gente fez a peça em 2018, quando a eleição ainda estava, né, no começo, e a gente estreou em julho, né? E aí quando eu me lembrava que eu falava, puxa, agora a eleição do Bolsonaro, puta, que merda, porque vai parecer que talvez vai parecer que é tudo anacrônico, porque olha o que se foi premiado, né, nas eleições do país, e na verdade a peça se tornou um coquetel molotov. Quando eu fui... Um ato político, né, Vini? Quando eu fui na véspera do primeiro turno, eu acho que na véspera do primeiro turno já estava em São Paulo a peça, se eu não me engano, ou na véspera do segundo, eu não me lembro, eu lembro que eu fui assistir lá no Sesc Pinheiros, e eu fiquei chocado, até porque tinha algumas coisas muito loucas, né, assim, lembra que tinha aquela frase do... como é que é? Não é preciso portar armas, é preciso portar a voz. Exatamente. Que era o texto final que a Larissa fazia, né? Exato. E que foi uma coisa que eu escrevi um pouco por essa ideia de que entender que a voz é uma arma, entender que não é preciso portar armas, é que é preciso portar voz, aceitar ser porta-voz. Tudo isso foi um jogo de palavras, mais por essa questão de como a Elza, no final de carreira, se tornou uma porta-voz de múltiplas causas identitárias, um ponto de convergência através da sua existência política, mas de repente isso ganhou uma conotação tão poderosa por força das circunstâncias, e eu acho que essas sincronicidades acontecem quando um processo é muito fundo, ele ressoa em lugares insuspeitos, assim, né? É isso, de repente a gente mira num lugar e acerta em vários outros, assim, né? E acho que tem a ver com isso, né? E é interessante como que esse aprendizado do musical ele é permanente. Ontem eu tive uma intervenção numa faculdade de medicina, e no final dessa intervenção, todos os alunos se juntaram para um bate-papo. E eu fiz questão de contar quantos alunos tinha e quantas pessoas pretas tinham. Então isso vai para o nosso subconsciente, né? E aí eu comecei a contar e procurar.
E dos 50 alunos, apenas uma mulher preta. Então, isso me causou incômodo, e eu olhei para essa mulher, de alguma forma, com um olhar de, olha, você não está sozinha. De alguma forma, a gente está aqui para reforçar aquilo que você precisa. A gente está de olho. E o musical coloca isso. Não só o musical, mas toda essa arte, né, dessas pessoas, dessas mulheres pretas e tal. Então, reforça na gente uma coisa importante. Então, ontem, nessa intervenção, eu fiquei procurando quantas pessoas pretas tem aqui, né? E acho que, através disso, a gente vai pensando e, de alguma forma, construindo uma nova base, uma nova sociedade, né? Eu já ouvi alguém dizer que, de forma geral, nós não estamos criando a próxima geração de mulheres para ser empregadas, que cada um vai ter que aprender a se virar aí, né? E acho que isso também vem dessa arte. A arte traz essa consciência pra gente, que é muito, muito importante. Então eu sou tocado, sou grato a esse musical, fui assistir várias vezes, fui assistir debaixo de chuva, né? Montei caravana para ir para Rio Preto, e aí lá era aberto, choveu. Eu tentei ficar atrás de Verônica, não consegui, porque foi uma loucura aquele dia, mas a gente estava lá. Mas eu pude assistir um formato de show que foi único, né? E de baixo, sentado ali. Então foi muito bom, e continua sendo, porque a gente já baixou todos os áudios, todas as músicas. A gente tem no carro, a gente tem as lives da Verônica no carro, ela errando música e rindo, se divertindo, está no carro. Quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem Verônica Bonfim, a gente tem Larissa Luz, a gente tem Laís Lacorte no carro, para reforçar tudo aquilo que a gente assistiu. Então eu vou, também não vou me estender, São mas... 7 atrizes muito potentes, né? São 7 mulheres, eu admiro muito cada uma delas também. Foi um aprendizado incrível estar com elas em cena também. Lindas, assim, e cada uma na sua particularidade, um espetáculo à parte. Vini, assim, antes da gente encerrar, eu queria te mandar um texto para você fazer uma leitura. Pode ser? Claro. Você tá com o seu celular aí? Aqui. Vou te mandar no seu WhatsApp para você fazer uma leitura, ok? Bom, gostei que... Vamos lá, mandei. Pegou. Do high-tech aqui, minha gente. De cringe aqui só eu. Vamos lá. O texto se chama Há Dias Que Não Vivo. Né, de haver, A-H-A, né? Há Dias Que Não Vivo, do João Marcelo Fertrim Gonçalves, 17 anos. Sentado numa cadeira, no centro de uma sala, observo a janela. O clima muda conforme o tempo passa. O meu destino se molda conforme o tempo muda, tal qual a água despejada se molda ao copo. Acabei, por fim, entrando em quarentena de minhas próprias memórias. Uma chuva de incertezas insiste em respingar em meu rosto. Os ventos da brutalidade chegam a mais de 100 km por hora. Milhares de rios em lama se formam ao meu redor. Submerso no céu claro, uma tempestade de desamparo se aproxima. Com leves pancadas de obscurantismo, o sol da razão nunca mais brilhará. Uma enchente de terror se alastra nos olhos de uma mãe que, uma vez condenada, assiste a sua esperança definhar. O sangue do uniforme mancha o tapete fardado de pesadelos. Dentro de muitas poucas horas, a censura sobre a nossa capacidade de predizer o futuro cairá, e não nos restará proteção. Leio isso no manual de instruções e penso novamente na hipótese da vida. 17 aninhos. Uou. João Marcelo. Vini, a gente, em conversa recente, eu já te disse que você tem um fã aqui. Tem um colega, na verdade. Você tem um colega. E ele escreveu esse poema inspirado no Salto de Sísifo, Previsão do Tempo, e na sua série de podcast, Que Dia é Hoje. Ele usou para se inspirar. Ele é um grande fã seu. Eu queria que você falasse dessa ponte de inspiração que você, que está nos grandes centros, traz para essa garotada jovem. E mais do que isso, o João Marcelo, ele influencia todo o nosso grupo. Sempre que alguém eu peço proposta de cena, vem alguém melindrosamente,
com alguma coisa de Vinícius Calderoni, e eu sei que é o João Marcelo que está por trás dos pedidos. Ele está sempre por trás. Cara, isso é muito lindo, isso é muito lindo. Ele procurava o livro Sísifo quando só tinha lançado em Portugal, então ele ficava perguntando, sim, repetindo, gente, alguém tem? Eu falei, João, você não lançou no Brasil? Ninguém tem. Até que eu dei, né, o livro para ele, surrei bastante. Sim. Você vai ter que mandar um exemplar autografado, eu já falei isso para você, para ele. Prazer. Eu queria que você falasse dessa ponte, desse garoto que se inspira em você e que contagia um coletivo de 50 pessoas. Sim. Até é difícil dizer, porque é muito emocionante, né? Assim, muito lindo. Zé, eu não sei, eu acho isso uma das coisas mais lindas de ser artista, assim, de alguma maneira que esse ciclo se renove, porque eu fui o João Marcelo encantado, mesmerizado, tomado pelas palavras, por tantas vozes, por tantos caminhos de tanta gente, e eu me tornei artista muito por isso, né? E a gente é artista para... Né, o fazer artístico, ele é um fazer em interlocução permanente, né? Assim, a gente faz com a gente, mas a gente faz, né, trazendo conosco, assim, pela mão uma geração de todo, né, uma geração não, mas um caminhão de outras referências reprocessadas de quem nos precedeu, né? E é sempre um gesto de amor pelo futuro, né? É sempre um gesto de amor pelos que virão depois de nós, como o Tchekhov também fala, né? Assim, sempre, em todos os textos do Tchekhov tem esse olhar aos que virão depois de nós, né? Então, no fundo, é sempre um gesto de amor por esse ciclo permanente que a vida traz. Então eu só fico muito feliz, assim, eu fui uma criança, um adolescente que criava, que já escrevia, comecei a escrever minhas primeiras letras de canção com 10 anos, comecei a escrever minhas primeiras peças de teatro, né, minhas primeiras tentativas de peça com 9, 10 anos também, assim, era isso, eu tava em diálogo com os meus ídolos, com as pessoas que eu encontrava. Eu tive a sorte, muitas vezes, de ter no meu caminho pessoas que foram grandes catalisadores, e pessoas que me abriram caminhos. E eu tive, acho que, encontros, assim como eu tenho a felicidade e o privilégio de que o João se sinta assim em relação ao que eu escrevo, e isso possa abrir caminhos para ele e tudo mais, né, na procura da voz dele. Eu fico muito honrado e muito grato de perceber o quanto isso também Não, assim, eu também tive vários, assim, posso contar várias pessoas. Tinha um grande amigo quando eu tinha 10 anos, o Jonatas, que era irmão de uma grande amiga minha. O Jonatas já faleceu, foi a primeira pessoa que me abriu a coisa da escrita para teatro. Tive tantos encontros assim significativos. Eu me lembro que uma vez, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu fui assistir o Cine Teatro Limite, uma peça do Pedro Brício, que eu achei maravilhosa, e no fim da peça, era o último dia em cartaz aqui no Sesc Consolação, aqui em São Paulo, e eu fiquei tão maravilhado com o texto que eu fui pedir esse texto presencialmente para ele. Ele falou, claro, te mando, não tem... Porque era isso, eu tinha uma carência, né, de ter o texto. Eu tinha, sei lá, 22, 23 anos, né, já nem era tão novinho assim, mas já tinha essa coisa, não tinha ainda escrito a minha primeira peça naquele momento, estava engatinhando com isso. Então, ter ido lá, ter encontrado certos pontos de ressonância é fundamental. Então na verdade, sim, eu só fico muito grato, muito feliz, muito honrado, muito contente, na verdade, de perceber que... e ao mesmo tempo acho natural, porque acho que vem disso. Eu fui, como o João Marcelo, ali, alguém procurando, alguém se debruçando, alguém se detendo, e acho que fui chegando em lugares meus, mas não perdi aquele que eu era. Continuo sendo aquele menino, de alguma maneira, né? De todas as maneiras. E é isso, acho que as coisas vão se renovando, e a gente vai encontrando
Ó, assim, a gente vai encerrar já, mas eu vou aproveitar que você falou isso, que você pediu o texto. Coisa linda! Manda o texto de Elza pra gente, vai, Vini. Eu preciso... Brincadeira. Posso mandar. Eu preciso até ver... tem várias coisas, na verdade, eu até tinha falado com o Mais Boa outro dia, porque daí eu falei, você precisaria ver transcrito, e na verdade eu acho que o Mais Boa tem a versão transcrita, porque é exatamente por conta desse processo, a gente mexeu em várias coisas que as meninas mesmo mexeram em cartaz, porque as coisas estavam, e a gente conversava meio por alto, falava, mano, toca a ficha. Algumas coisas a gente aprovou, foi um processo com tanta autonomia e tanta confiança de parte a parte, que algumas coisas a gente combinava assim, não, toca a ficha, vai fundo, precisa mudar isso aí, vai, até dispensando essa formalidade de fazer no papel e registrar em 3 vias no cartório com firma reconhecida, entendeu? Então, mas na verdade é isso, tem coisa, o texto que está encenado e que ficou encenado é muito mais rico do que o texto que estava escrito antes. Então, na verdade, meu único senão é esse. Eu precisava pedir para o Mais Boa a versão transcrita, na verdade, eu acho que ele tem. O Mais Boa é o Rafael Lídio, nosso produtor queridíssimo. Querido, meu amor. Que homem maravilhoso. A gente só fica se falando, você é maravilhoso, não você que é, não você que é. A gente fica o dia inteiro fechar o saco. Mas, ó, Sisi fotografado pro João tem que ter. Pode deixar. E, ó, esse poema do João, ele tá publicado nesse livro, que a gente lançou... Eu tenho. Que eu já mandei pra ver. Sim, eu troco. Ele vai mandar autografado pra você, pode ser? Perfeito, fechado. Combinado, então. Então, ficamos fechados assim. Pra gente encerrar, Vê As Asas e o Abismo e o Artista. Queria que você colocasse aí nesse lugar, e o Vini também, e aí a gente encerra. Tá, ok. Deixa eu falar. Eu tô muito emocionada. Eu quero começar do final. Porque me tocou profundamente essa escrita do João. E por tudo que ele escreveu, por tudo que vocês têm movimentado nessa cena de Birigui, pelo que você faz como educador, Zé, com esses meninos, com essa juventude que a gente precisa ver viva, ver crescer, ver com projetos, com sonhos, né? Eu acho que não tem nada mais cruel do que nos tirarem os sonhos. Então, quando eu vejo o menino João se espelhando, se mirando no menino Vini, na escrita do menino Vini, e isso enche o peito dele de vontade de escrever, de querer caminhar e ser, é a maior possibilidade que a gente tem, que é ser, né? Porque não tem nada mais cruel que nos tirar a humanidade. E é o que tem acontecido, né? Não só por conta da pandemia, mas toda a conjuntura política que a gente está vivendo, né, Vini? Então, quando eu vejo esse menino de 17 anos com essa vontade, se espelhando num cara tão incrível como o Vini, que é uma super referência, uma referência de homem positiva, né? De um homem lindo em todos os sentidos, talentoso em todos os sentidos. Quer dizer, não sei, tá, gente? Mas... eu brinco muito pra gente parar de chorar, porque meu... Tô brincando aqui. Oh, cadê a esposa do Vini? Eu tenho muito respeito pelo Vini. Tô brincando, minha gente. É porque pra gente poder quebrar porque assim, senão eu choraria aqui. Eu não conseguiria parar de chorar. Desde que você começou a ler esse texto dele. E por essa paixão dele com o Vini, porque a gente tem que acreditar nessa juventude, sabe, Zé? E eu sei o quanto você acredita nessa juventude, pelo trabalho que você faz aí, porque você é um cara que tem movimentado muito isso. E eu te admiro demais, sabe? E tá atento. Isso é muito bonito. Atento à luta antirracismo, atento a todas as ditas minorias, você tá sempre atento. Isso é muito lindo. Eu tô muito honrada de estar aqui, eu tô muito feliz de estar nesse espaço, dividindo esse espaço com 2 homens que eu admiro demais e que eu amo. Eu tô muito honrada de poder estar falando para um festival literário e parabenizo por ser a 8ª edição e que isso não pare, que continue, porque é muito importante esse espaço de literatura, fortalecer a literatura em todos os sentidos, né? Infanto-juvenil, negra, de mulheres, enfim, eu acho que é uma honra para mim, eu estou muito feliz e grata mesmo de estar aqui. Quero pedir que a gente continue se cuidando, acreditando e que a gente continue a esperançar, como João, em Vini, como João na vida, tá bom? As Asas e o Abismo eu escrevi quando eu tinha sua idade, João. O homem com as asas abertas e risonhas
alça voo em seu próprio abismo. Ignorando sua humana condição, assusta-se ao dar-se conta de que só o abismo lhe pertence. A arte nos dá essa asa. Quando a gente está no abismo, quem nos dá essa asa para a gente sair de lá é a arte. Para mim é assim, é como eu enxergo a arte em mim. Ela me salvou. Eu sou uma sobrevivente, Zé, por causa da arte. Eu acho que a arte... Eu sou artista, Vini, eu tenho plena consciência disso hoje, aos 47 anos. Que eu só sou artista para poder caber no mundo. Talvez se eu não fosse artista, eu não caberia da forma como eu me vejo. Da forma... A arte, ela me possibilita ser quem eu sou. Da forma que eu sou, livre. Sem medo de ser julgada. A arte, ela me permite ser eu, sem mentira. Porque quando eu tô, seja no palco, na rua, performando ou cantando, eu tô nua. Eu tô completamente nua. Eu não sei mentir. Tenho várias fragilidades, inclusive, por isso, porque minha voz treme, eu desafino às vezes, mas eu estou completamente tomada, entregue ali. Vocês podem até não ver uma pessoa tão técnica, mas vocês vão ver uma pessoa de verdade. Mas completamente de verdade. E eu acho que a arte, o Ferreira Goulart resumiu isso muito bem, que a vida só é possível, a arte existe porque a vida não basta. Então, para mim, é isso que é a arte. E é isso, quando eu falo das asas e o abismo, e o artista, eu acho que a arte, o abismo, ele existe, a gente não pode negar, assim como o desconforto, né, Vini? Assim como as dificuldades, porque é isso que nos fortalece, é isso que nos dá também humildade para continuar caminhando e evoluindo, né? Mas eu acho que a gente tem um grande trunfo, que é a arte, né, como artista, que são essas asas para sair desse abismo todas as vezes que ele quer nos engolir. Para mim é isso. Muito grata pela escuta e pela troca. Vini? Impossível responder melhor, impossível falar mais bonito, impossível tudo. Acho que essa resposta é emocionante e completa em tantos níveis assim que é inalcançável, mas eu acho que, de minha parte, acho que como artistas a ética não está dissociada da estética. A gente tem que o tempo inteiro estar poroso, sensível, presente, ativo, ouvinte, sintonizado com o que nos circunda, com o que nos atravessa e com, né, assim, e poder ser ser artista para ser antena, né, para capturar frequências e espalhar frequências, né, e acho que nesse sentido é isso. Eu acredito nesse caminho de abrir frestas, assim, de ser o artista com essa função de alargar percepções, de abrir frestas, de abrir caminhos, de abrir fendas. E o tempo inteiro fazer essa lógica do tornar o impossível possível, né? Assim, tornar o gesto da transformação, assim como um alquimista. Eu acho que o artista tem o tempo inteiro moldando as transformações e sendo um catalisador de transformações. Coisas que a gente vai ver depois na sociedade tem que passar primeiro pelos artistas. E isso é uma coisa recorrente. Então tornar o impossível possível é um pouco do trabalho. E nesse sentido é isso, é estar à beira do abismo e forjar asas em si mesmo, né? Assim, é isso, eu enfim, até fiz essa citação, já vocês sabem que eu já falei isso, que eu sempre dizia, toda vez, e sobretudo no Elza eu sentia muito isso, é impossível escrever, era impossível escrever essa história, bora escrever. É impossível escrever, bora escrever. Bora voar. Já que a gente não sabe escrever, bora escrever. É isso. É impossível escrever, bora escrever. Bora escrever. Queria agradecer muito vocês dois por esse bate-papo. Agradecer ao universo por permitir, por pertencer a essa mesma era que vocês. Para mim, a realização de um sonho tá com esses dois gigantes que eu admiro, que eu sigo.
e poder proporcionar para a nossa comunidade aqui um bate-papo com pessoas que realmente fazem a diferença no mundo. Então, muito obrigado. Agradeço ao Sesc de Birigui, ao Paulo, ao Flibe, todo mundo que está com a gente. Um beijo no coração de vocês. Espero que a gente se encontre em breve. Eu não falei, a Veca falou coisas lindas, eu só também queria agradecer demais o privilégio, a felicidade imensurável de estar com vocês. Admiro vocês profundamente, Veca, meu amor, você, assim, cada dia com vocês me dá mais vontade de estar mais com você, entendeu? É isso que, acho que isso é a maior medida de vida. Obrigado por ser essa artista gigante, essa alma gigante, essa pessoa maravilhosa que você é, de verdade. E Zé, obrigado de todo o coração. Parabéns pelo seu trabalho tão lindo, tão generoso, tão, né, assim, a Veca falou tantas coisas, e eu assino embaixo, subscrevo cada uma delas. E obrigado a Flibe, obrigado a todo mundo, Paulo, Maurício, todo mundo também da equipe que nos convidou. Faço também coro a que esse festival se mantenha por muitos e muitos anos, assim, indefinidamente, que seja cada vez mais um lugar, um ponto de encontro tão importante, enfim, e que logo a gente possa estar nesse ponto de encontro presencialmente, não seja só online. É isso que eu desejo. Axé. Faltou o abraço do João Marcelo. Não, e o beijo enorme pro João Marcelo, que vai ganhar o livro autografado, e que depois eu ainda mando uma mensagem, mando um áudiozinho ali para ele, agradecendo. Eu quero mandar um beijo para a Cia Luandeiras inteira, porque eles seguem a gente, Vini, tá todo mundo lá, bonitinhos, eles seguem, mandam mensagem, é muito legal isso, né, Zé? A gente saber que a gente é uma referência positiva para essa garotada. Então, assim, é muito bom, estou muito feliz. Eu sei que você tem que sair correndo, Vini, mas se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade? Ela que já lhe abandonou. Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco à beira de um regato e um bosque em flor. De dia me beija a boca, de noite beija também. E assim nós vamos vivendo de amor. Com vocês fica mais fácil viver de amor. Um beijo para vocês. Beijo, se amor. Cuidem. Vocês também. Cuidem-se bem. Beijo, até mais. Até já. Até já.